Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Durval Amaral e os conselheiros substitutos, auditores Jaime Tadeu Lenchinski e Cláudia Luz Canha, e ainda a excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público desse Tribunal, doutora Valéria Borba, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da segunda Câmara. Ausente o conselheiro Nestor Batista, por motivo de férias, ficando convocado para a composição do quórum o auditor Jaime Tadeu Lenchinski. Ausente o auditor Ives Linhares, em virtude da participação como palestrante no primeiro Congresso Internacional de Previdência, ABIPEM, Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, realizado em Foz do Iguaçu. Submeto a ata número 20, de 6 de junho de 2012, para homologação. Está homologada. Conforme previsto no artigo 436, parágrafo 2º do Regimento Interno, concedo a oportunidade para as comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Quero comunicar o sobrestamento. Por gentileza, conselheiro Durval. 427 do Regimento Interno, deferiu o sobrestamento do seguinte processo: admissão de pessoal, processo número 470.413/10, sobrestamento na Diretoria de Contas Estaduais. Devidamente anotado. Também quero comunicar o sobrestamento na Diretoria Jurídica do protocolado 602.239/10, admissão de pessoal. Deixa livre a palavra. Para relato da sua pauta, concedo a palavra ao eminente conselheiro Durval Amaral. Processo número 161631/10. Trata o presente processo de aposentadoria voluntária, cujo ato de inativação obteve o registro nessa Corte através da decisão definitiva monocrática. Remetidos os autos à origem, o Tribunal de Justiça encaminhou novos documentos, incluindo o Decreto Judiciário 731/10, que retificou o ato de aposentadoria do servidor para corrigir o seu nível de carreira em face de progressão de D5 para D6, e o Decreto Judiciário número 544/2011, que retificou o ato com relação aos adicionais por tempo de serviço, de 20% para 25%. A diretoria jurídica manifestou-se pelo não conhecimento e consequente arquivamento dos presentes autos, uma vez que as retificações efetuadas no ato de aposentadoria do servidor não alteram o seu fundamento legal, não se fazendo necessária, pois, nova apreciação por parte desse tribunal para fins de registro. O Ministério Público manifestou-se no processo, discordando do órgão instrutivo por entender que as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, a que faz menção a Constituição Estadual, são apenas as decorrentes de leis que concedam reajustes de caráter geral em face da perda do poder aquisitivo da moeda, estendidos aos inativos em função do disposto no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. Entende, pois, tratar-se a documentação encaminhada de revisão de proventos, a qual deveria ter sido autuada em separado, mas que, por medida de economia processual, considera o procedimento dispensável. Por conseguinte, o membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas procedeu ao exame da documentação encaminhada e, tendo considerado que as revisões efetuadas atendem ao que prescreve a legislação pertinente, opinou, então, pelo registro nesse tribunal das revisões de proventos. O voto. Compulsando-se os autos, verifico que, além da alteração do nível do cargo no qual foi concedida a aposentadoria, a revisão procedida contempla a retificação do adicional por tempo de serviço, ou seja,
implica na alteração da composição dos proventos do servidor, o que constitui objeto de análise por parte dessa Corte no que tange à legalidade dos atos de aposentadorias, reformas e pensões. Verificando as decisões dessa Casa, é possível constatar o enfrentamento do mérito quando da apreciação de processos de tal natureza, ou seja, expedientes revisionais que contemplam a inclusão ou retificação de determinada vantagem, vem sendo motivo de deliberação, a exemplo das seguintes decisões: Acórdão 127/2009, da Segunda Câmara, decisão definitiva monocrática, número 838/07. Decisão definitiva monocrática, número 1525/08. Por outro lado, quando a alteração decorre de enquadramento salarial decorrente de lei, efetivamente não se aprecia o ato, nos termos do que dispõe o artigo 71, inciso 3º da Constituição Estadual, e conforme precedente contido no Acórdão 1447/10 da Primeira Câmara. Dessa forma, no caso em apreço, acato a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto, uma vez constatada a regularidade da revisão efetuada por meio dos decretos judiciários 731/10 e 544/11, pela legalidade e registro dos referidos atos. Em discussão, a proposta de voto do eminente conselheiro Durval Amaral. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Está concluída a sua pauta, senhor conselheiro? Concluída a pauta. Tenho a honra de passar a palavra ao conselheiro substituto, conselheiro substituto, auditor, Dr. Jaime Tadeu Licença. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, tenho protocolado 19.027510, são as contas do Legislativo do município de Luisiana, de responsabilidade do senhor Joaquim Pepinelli de Araújo, referentes ao exercício de 2009. Eu acompanho as manifestações que são pela regularidade plena das contas. Em discussão, proposta de voto. Em votação. Aprovado. Protocolado 15098404 é uma aposentadoria da juíza Carmen Lúcia de Almeida. Essa aposentadoria foi concedida à interessada, ocupante do cargo de juiz de direito substituto em 2º grau do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do decreto judiciário tal publicado no Diário Oficial de 4/12/2003. Nesse caso aqui, senhor presidente, este tribunal negou o registro da aposentadoria, isso em 2009, por entender que o tempo do exercício da advocacia não foi comprovado pela servidora, período que foi utilizado para os cálculos dos adicionais por tempo de serviço. A interessada recorreu à Justiça, com mandado de segurança número tal, e obteve a segurança pretendida. A diretoria jurídica agora manifesta-se, então, em função da decisão judicial, manifesta-se pela concessão do benefício, com consequente registro do decreto judiciário número 162, publicado no Diário da Justiça de 4/12/2003. O Ministério Público acompanha e o relator também, agora pelo registro da aposentadoria. Em discussão, a proposta de voto de Vossa Excelência. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Protocolado 48.321607 encontra-se com vistas. E, por último, tenho o protocolado 55.554009,
trata-se de um relatório de inspeção realizado no município de Santa Terezinha do Itaipu e no Instituto Brasil Melhor, uma OCIP. Esta inspeção foi realizada no exercício financeiro de 2009 e verificou-se, na ocasião, que os responsáveis pela OCIP, senhores Wilson Viana Tiriba e solidariamente o Instituto Brasil Melhor, deveriam devolver aos cofres da Prefeitura, na ocasião, R$ 2.427.764 e fração, devidamente corrigidos. Caso não fossem regularizadas as irregularidades constatadas. A principal delas, que a referida OCIP não havia prestado contas de parte dos recursos recebidos. Na sequência, a instituição enviou a esse tribunal farta documentação referente aos termos daquela parceria e, sem que houvesse pronunciamento da DAT, o processo seguiu para o Ministério Público, junto a esta casa, o qual, em parecer do procurador Gabriel Gui Leger, se pronunciou pelo arquivamento deste relatório de inspeção, fundamentado no princípio constitucional da isonomia, dada as reiteradas decisões preferidas por esta Corte em processos análogos. O ilustre procurador, Dr. Gabriel, lembra que foi só a partir da resolução 28 de outubro de 2011 que essa Corte corporificou seu pensamento a respeito desses convênios entre os municípios e entidades do terceiro setor. Então, como aqui trata-se de um convênio de 2009, entende o ilustre procurador pelo arquivamento. E, em seu parecer, ele cita aqui inúmeros relatórios de auditoria que tiveram o mesmo destino em função deste fato, e realmente foi somente a partir desta resolução de 2011 que a Corte formalizou os requisitos para a prestação de contas nos termos de parceria estabelecida entre órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos, instituindo o Sistema Integrado de Transferência SIT de utilização obrigatória, porém só depois de 1º de janeiro de 2012. Então, senhor presidente, acompanhando o posicionamento do ilustre procurador Gabriel Gui Leger, a minha proposta de voto é pelo arquivamento do presente relatório de inspeção. Eu já havia relatado em sessão anterior esse processo, quando o ilustre conselheiro, que agora nos deixou da Câmara, Ivan Bonilha, havia pedido vistas e foi me devolvido agora. Então, eu relatei novamente para que o ilustre conselheiro Durval Amaral também pudesse acompanhar esse processo.
Então, a proposta acompanhando o Ministério Público pelo arquivamento. Em discussão, a proposta de voto de Vossa Excelência. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Era a pauta, senhor presidente, eu agradeço a atenção. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela sua participação. Tenho a honra, para relatar a sua pauta, de conceder a palavra ao eminente auditor, conselheiro substituto Cláudio Augusto Cranha. Obrigado, senhor presidente. Protocolo 136612/04, prestação de 2003, referente ao município de Foz do Iguaçu, da responsabilidade do senhor Celso Sames da Silva, em que, após diversa apresentação de documentos e diversas instruções realizadas pela Diretoria de Contas Municipais e pareceres do Ministério Público, ambos emitiram opinião no sentido de impor às contas ressalvas referente ao ato fixatório de subsídios não atender ao prazo da lei orgânica, a inexistência de conta específica para o sistema de previdência municipal e inconsistência de dados da Previdência, ressalvas essa que, na proposta de decisão, eu acolho como razões de decidir. E ainda é apontado uma irregularidade das contas em função do débito de R$ 28.412,93, referente ao resgate antecipado de uma aplicação feita na aquisição de títulos de capitalização junto ao Banco do Brasil, denominado Ourocap. O resgate antecipado acabou imputando a esse débito, esse dano horário de pouco mais de R$ 28 mil. E eu verifiquei que o próprio responsável, o senhor Celso Sames da Silva, em sua defesa, confirma que realmente houve esse débito pelo resgate antecipado. O município tinha 50 títulos de R$ 1.431 e fração de centavos, que totalizavam R$ 70.139,03. E, em função de inconsistência formal entre o que foi informado no sistema SIM-PSA e o que foi apresentado no extrato de uma conta do Banco do Brasil, verificou-se, então, pela defesa apresentada, de que, ao resgatar antecipadamente os títulos de capitalização, houve esse prejuízo no montante originário pouco superior a R$ 28 mil. A defesa do senhor Celso Sames da Silva se limita a alegar que ele só tomou conhecimento após ser intimado pelo tribunal e de que a responsabilidade seria de funcionários do setor de tesouraria do município. Entretanto, ele faz as alegações sem trazer quaisquer documentos que as comprovem, ferindo a máxima de quem alega sem provar, é como se não houvesse alegação. Eu verifiquei ainda, senhor presidente, que esse tipo de aplicação financeira caracteriza inversão financeira, conforme artigo 12, parágrafo 5º, inciso 2º da Lei Federal 4.320 de 64, e, portanto, requeriria autorização legislativa, o que não foi comprovado no presente caso. E quanto à responsabilidade do senhor prefeito à época, eu verifiquei que na Lei Orgânica Municipal, o inciso 21 do artigo 62 remete ao prefeito a responsabilidade de superintender a arrecadação de tributos e preços, bem como guarda e aplicação da receita, autorizando despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias dos créditos autorizados pela Câmara. Então, em face disso, em face também da existência da culpa em vigilando e da ausência de demonstração de qualquer providência administrativa em relação à devida cobrança desse débito de mais de R$ 28 mil, eu acompanho os pareceres porque seja emitido, propondo que esse colegiado decida pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Celso Sames da Silva, referente a Foz do Iguaçu 2003, em função do resgate antecipado de aplicação em títulos Ourocap, e ainda condene o senhor Celso Sames da Silva ao recolhimento de R$ 28.412,93, devidamente atualizados, nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica do Tribunal,
deixe de propor a aplicação de multa por se tratar de exercício anterior à edição da nossa lei orgânica atual e ainda pelo encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis nos termos do artigo 248, parágrafo 6º do Regimento Interno. Está em discussão a proposta de voto, Vossa Excelência. Peço vista, senhor presidente. Se o senhor relator não se opor, vista o conselheiro Durval Amaral. A pauta está atendida, obrigado. Agradecemos a participação, Vossa Excelência. Passo ao relato da pauta que me foi distribuído, iniciando com o processo 23.34.97.10 da PAI de Guaratuba. Tanto a diretoria de análise de transferência como o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Regularidade das contas da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Guaratuba, exercício financeiro 2009. Em discussão. Em votação. Aprovado. A seguir é o processo 91.44.011, município de Prudentópolis. Interessado, senhor Gilvan Pisano Agiberto e outros. Eu vou fazer um resumo do meu voto, só que o resumo já também é um resumo longo, né? Trata-se de processo de prestação de contas de transferência voluntária, recebido pelo município de Prudentópolis, da Secretaria de Estado de Educação, no valor de R$ 723.774,78, referente ao exercício financeiro de 2010, que teve por objeto ações de Programa Estadual de Transporte Escolar. Devidamente processado, opinou a diretoria de análise de transferência, conclusivamente, que as finalidades para o convênio foram atingidas, embora conste a ressalva apontadas nos dias de ausência do transporte escolar, propondo a inscrição do saldo não utilizado do convênio para a futura prestação de contas. Já o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade da prestação de contas pela seguinte razão. O município se utilizou da dispensa de licitação para fazer a contratação de empresas de ônibus para o transporte escolar. O fundamento da dispensa de licitação foi a suposta situação de emergência decorrente da suspensão do serviço de transporte escolar por força de decisões judiciais. De fato, fazem parte dos autos as decisões judiciais que, a pedido do Ministério Público Estadual, concederam antecipação de tutela em ação civil pública. Lembra, porém, o Ministério Público de Contas que as mesmas decisões judiciais, alegadas como motivo de emergência, vedaram a contratação emergencial das empresas RES e dos autos. Não se identifica documento posterior às decisões judiciais que modifique tal decisão. No momento, no entretanto, pelo que se decorre dos autos, o município contratou emergencialmente tais empresas. O que aconteceu é o seguinte: houve uma decisão judicial que mandou cancelar a licitação que já tinha sido feita pelo município, e nessa decisão judicial constou que as mesmas empresas não poderiam ser contratadas pelo município. E o município contratou posteriormente sem licitação. Então, feriu totalmente uma decisão judicial o município de Prudentópolis. E o nosso voto. É notório que o cumprimento dos objetivos do presente transferência de voluntária foi seriamente afetado por entraves de ordem administrativa e judicial, quando o município se utilizou de dispensa de licitação com base no inciso 4º do artigo 24 da Lei 866/93, tendo como fundamento suposta situação de emergência, decorrente da suspensão do serviço de transporte escolar por força de decisões judiciais. É fato que tais decisões judiciais existiram, pois foram a resposta do Poder Judiciário ao pedido de antecipação de tutela em ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Paraná, que alegou insanáveis irregularidades na contratação das empresas para a realização do transporte escolar, objeto do convênio em questão. Porém, conforme ressaltado pelo Ministério Público de Contas, as mesmas decisões judiciais que foram usadas como pretexto para que se caracterizasse a emergência autorizatória das despesas de licitação também proibiram a contratação emergencial das empresas RES. Tal providência não foi observada pelo município de Prudentópolis, que contratou emergencialmente as mesmas empresas: a Iotur Transporte Limitada, José Grabov, Ski Transporte Serviço Limitada,
Cristo e Tomás Transporte Limitada, Transportes Tranjaciaba Limitada e Macoim Barbacho Limitada. Encontravam-se, por força de ordem judicial, impedidas de serem contratadas para executar os contratos de natureza emergencial, tendo como objeto a execução do serviço de transporte escolar no âmbito do município de Prudentópolis. Como bem destacou o Ministério Público de Contas, todas as contratações emergenciais foram efetivadas em data posterior às decisões judiciais, proferidas em 14 de abril de 2010. Diante do exposto, concordo com a análise constante no parecer ministerial e voto pela regularidade das presentes prestações de contas e ainda a adoção das seguintes providências. A. Pela aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 4, letra D da Lei Estadual 113/05, para cada contrato realizado. B. Reprogramação do saldo não utilizado e a respectiva comprovação em futura prestação de contas. C. Que informe o Poder Judiciário da presente decisão, a fim de que se apure eventual desobediência às decisões judiciais quanto das contratações das empresas judicialmente impedidas para a execução do transporte escolar no município de Prudentópolis. É o voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas de transferência voluntária do processo 23.506/0/11 do Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais. Tanto o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, como a Diretoria Geral de Transferência, opinaram pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Está em discussão. Em votação. Aprovada. Seguir. Transferência voluntária, processo 24.49.80.11, da associação, feita à Associação de Proteção e Deficiência Físico e Mental Tia Maria de Curitiba, referente ao exercício 2010. O Haddad opinou pela regularidade das contas, apresentadas nos termos da instrução 2254/12, e o Ministério Público no Tribunal de Contas opinou pela regularidade das contas, alertando-se o governo do Estado quanto ao descumprimento do preceito da Constituição Estadual. O nosso voto é que sejam julgados regulares as contas da Associação de Proteção ao Deficiente Físico e Mental de Tia Maria de Curitiba, exercício 2010, conforme exposto pela Diretoria Geral de Transferência. É o voto. Está em discussão. Se há discussão, em votação, aprovado. A seguir, é o processo 30.95.60.11, interessado no município de Prado Ferreira. É a prestação de contas de transferências relativa ao exercício 2010. A Diretoria Geral de Transferências opinou pela realidade das contas com ressalvo, apresentadas no termo da instrução 23.40.12, devido ao atraso na apresentação da prestação de contas, gerando multa ao gestor. O Ministério Público, na mesma linha, concluiu pelo parecer da excelentíssima senhora procuradora Ângela Graça Costa Aldeva, que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva. E o nosso voto é no sentido de ser julgadas regulares com ressalva as contas do município de Prado Ferreira, exercício 2010, sendo, não é prestação de conta do município, mas sim de transferência voluntária feita ao município de Prado Ferreira, exercício 2010, sendo aplicado ao responsável, senhor Dirceu da Silva Alves, multa devido ao atraso da apresentação da prestação de contas. É o voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. A seguir, protocolo 41.1372/11. O interessado é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Altamira do Paraná. Tanto a DAT como o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. E esse também é o nosso voto. Está em discussão. Se há discussão e votação, aprovado. A seguir o protocolo 71.7696/11, a entidade é a Associação Paranaense de Cultura, interessado o senhor Dário Bortolini e outros. A prestação de contas de transferência voluntária recebida da Fundação Araucária no valor de R$ 11.060, referente ao exercício financeiro de 2011-2012, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros para a implementação do apoio à organização de eventos técnicos científicos de extensão e difusão acadêmica. A Diretoria de Transferência
opinou pela regularidade e o Ministério Público opina igualmente conforme a instrução técnica, porém com a imposição de multa em razão do atraso na apresentação do termo de cumprimento dos objetivos. E o nosso voto. Diante do exposto, voto em conformidade com a instrução da Diretoria Geral das Transferências pela aprovação da presente prestação de contas, deixando de aplicar a multa proposta pelo Ministério Público por entender que a posterior regularização de documentação faltante não significa necessariamente atraso na prestação de contas. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Seguir, protocolo 10.2547/12, interessado a senhora Nadina Aparecida Moreno Paulo Roberto Slud Brofman. Uma prestação de contas de transferência voluntária, celebrada entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Londrina, referente ao exercício financeiro de 2011-2012. A Diretoria Geral das Transferências opina pela irregularidade das contas, devido à ausência do termo de objetivos atingidos. O Ministério Público manifesta pela regularidade, apontando que a Fundação Araucária encaminhou, sim, o referido termo, acostado às folhas 3 da peça 31, estando a prestação de contas devidamente formalizada. Nesse sentido, voto de ser julgado regulares a presente prestação de contas do exercício financeiro 2011-2012 da Fundação da Universidade Estadual de Londrina, referente a esse repasse da Fundação Araucária. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Processo 227/211, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Iporã. Nós vamos solicitar a retirada da pauta, porque deve ser feita uma nova instrução. Retirada de pauta. Protocolado desculpa, houve uma falha nossa aqui. Nós solicitamos a retirada da pauta do protocolado 1644/13/11. A entidade é o Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina, interessado da senhora Dênio Balarotti. Nós solicitamos, então, para que se faça uma nova instrução desse processo. E idêntico também o protocolado 459/11 da Câmara Municipal São José das Palmeiras, interessado o senhor Ademir Dalmer Belcuron. Nós também solicitamos a retirada de pauta porque falta para fazer nova instrução. A seguir, protocolado 21/22/72/11, da Câmara Municipal de Iporã, relativo ao exercício financeiro de 2010, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade das contas, tendo em vista que o gestor sanou todas as irregularidades anteriormente apontadas para aquela diretoria. E o Ministério Público no Tribunal de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica e opinou pela regularidade das contas. E o nosso voto, acompanhando os opinativos uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público no Tribunal de Contas, apresento o voto pela regularidade das contas referentes ao exercício financeiro de 2010 da Câmara Municipal de Iporã. Em discussão, se há discussão e votação, aprovado. A seguir, o processo 222/120/11, Câmara Municipal de Jundiaí do Sul, prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2010. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público conclui pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de relatório do controle interno. O nosso voto, acompanhando as manifestações tanto da Diretoria de Contas Municipais como do Ministério Público, voto pela regularidade da prestação referente ao exercício 2010 da Câmara Municipal de Jundiaí do Sul, ressalvando a ausência de relatório do controle interno. Está em discussão. Se há discussão e votação, aprovado. A seguir, protocolo 167/509/12, Câmara Municipal de Reserva.
prestação de contas anual, relativo ao exercício 2011, e responsabilidade do senhor Orley dos Santos Ferreira. A diretoria de contas municipais do Ministério Público opinar pela regularidade, e esse também é o nosso voto, de ser julgados regulares as contas da Câmara Municipal de Reserva, exercício 2011. Em discussão, se há discussão e votação, aprovado. Prestação de contas do prefeito municipal, município de Mauá da Serra, protocolo 160.582/11. A diretoria de contas municipais e o Ministério Público manifestaram pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a divergência entre os valores do balanço patrimonial e do encaminhado ao sistema SIM-AM. E no seu voto, acompanhando as manifestações da diretoria de contas municipais do Ministério Público, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalto das contas do município de Mauá da Serra, exercício 2010. Faço o exposto, voto no sentido de o parecer prévio desse tribunal seja pela regularidade, ressalvando a ocorrência da divergência entre os valores da contabilidade e o registro no SIM-AM. Em discussão, encerrar a discussão e votação, aprovado. Seguir prestação de contas do município de Francisco Beltrão, protocolo 164.936/11. A diretoria de contas municipais concluiu pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com a recomendação que a municipalidade proceda à correção dos valores apontados no balanço patrimonial SIM-AM, que não confere com os descritos pela contabilidade local. Em face da existência de obras inconclusas no município, recomenda também ao gestor a adoção de medidas para finalizar as obras, registrando ato contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, modo de obras públicas. O Ministério Público nesse tribunal opinou pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, exercício 2010, com a recomendação da unidade técnica. Nosso voto. Faço exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Francisco Beltrão, exercício 2010, com a recomendação de que o gestor proceda à correção dos valores constando no balanço patrimonial SIM-AM, que não confere com os descritos pela contabilidade local. E também que adote medidas para finalizar as obras. Em discussão, se há discussão, em votação, aprovado. Finalmente, o protocolado 200.690/11, município de Ampere, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2010. A diretoria de contas municipais, após a análise técnico-contábil dos aspectos legais, manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em face do resultado financeiro deficitário das contas não vinculadas em 0,52%, cabendo a aplicação de multa prevista no artigo 5º, parágrafo 3º e 1º da Lei 10.228/2000. Tendo em vista a existência de obra paralisada, recomenda a adoção de medidas necessárias para andamento na obra, registrando ato contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, modo de obras públicas. O Ministério Público no Tribunal concorda com a instrução da diretoria de contas municipais, opinando pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, exercício 2010, com a recomendação da unidade técnica, com a aplicação de multa sugerida. O nosso voto. Na esteira de números precedentes desse colegiado, os percentuais inferiores a 5% podem ser motivadores de conversão de irregularidade em ressalva às fontes. Portanto, a despeito da instrução e do parecer exarados no processo, converto em ressalva o item relativo ao déficit orçamentário de 0,52%. Ainda acata a recomendação da diretoria de contas municipais, no sentido que o gestor adote medidas necessárias para andamento nas obras paralisadas, registrando a contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, modo de obras públicas. Faço exposto, e conforme previsto no artigo 1º, inciso 1º e artigo 23 da Lei Complementar 113/2005, voto no sentido que o parecer prévio desse tribunal seja pela regularidade com ressalto das contas do Executivo Municipal de Ampere, exercício 2010, ressalvando o déficit orçamentário de 0,52% e recomendando ao gestor a adoção de medidas necessárias para dar andamento nas obras, registrando na contínuo a correta situação do sistema SIM-AM, modo de obras públicas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Não havendo mais processos a ser relatados, deixa livre a palavra. Convoco a próxima sessão ordinária dessa segunda Câmara para o dia 20 de junho de 2012, quarta-feira, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.